Olá você, estamos na quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, o último dia deste mês de abril, marcado por tantas emoções, ao mesmo tempo inúmeros desafios, e queremos neste último dia deste mês louvar a Deus por Ele nos sustentar e nos trazer até aqui e vivendo as alegrias deste tempo pascal. Assim, quero convidar você a rezar o Evangelho proposto para nós neste dia de hoje, que está em João, é a continuidade do capítulo 6, versículos de 44 a 51, João capítulo 6, versículos de 44 a 51. É a continuidade do discurso de Jesus, que ao longo desses dias tem nos convidado a fazer uma opção por Ele, mas ao mesmo tempo Jesus que vai se revelando como o enviado do Pai. E de maneira particular, neste trecho, Ele que se revela como o pão vivo que desceu do céu. E é exatamente essa afirmação que hoje o texto bíblico traz. Eu sou o pão vivo descido do céu. O texto caracteriza-se por duas autorrevelações de Jesus. Eu sou o pão da vida e o pão vivo descido do céu. É a afirmação de Jesus. Eu sou o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Em torno dessa revelação, nós encontramos o seguinte, que só na fé, essa revelação, que só na fé pode ser acolhida. Então, a revelação que só por meio da fé pode ser acolhida, traz dois pensamentos fundamentais, segundo o próprio missal cotidiano. Primeiro, que se desenvolve como tema interior, que é o Pai, que atrai cada um de nós para Ele, dando-nos assim a verdadeira fé. E sendo por meio dessa atração que nós vamos nos configurando com Jesus, ou seja, o Pai nos atrai para que a gente, nessa aproximação de Jesus, a gente vai se tornando cada vez mais configurado a Ele. E isso é muito importante, meus queridos. Os versículos 50 e 51 que hoje nós podemos proclamar, confrontam, na verdade, essa conclusão de Jesus, que se apresenta como o pão da vida. Por que ele confronta? Porque ele vai dizer que o maná, apesar de ter sido dado pela infinita bondade de Deus, por meio da intercessão de Moisés, o único pão que dá a verdadeira vida é Ele. Então nós vamos ter aqui morte e vida. Vamos compreender a beleza deste texto bíblico? Então proclamemos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. É o texto bíblico de hoje. O que nós podemos então rezar e entender, como eu disse, a partir daquilo que o próprio missal cotidiano nos apresenta. Os profetas haviam anunciado que nos últimos tempos não se conheceria Deus por ouvir dizer, e sim por experiência pessoal. Os homens seriam diretamente instruídos por Ele, e isso é importante nós entendermos. Acreditamos não só porque ouvimos, acreditamos porque experimentamos. Ora, em Jesus Deus assume figura humana e os homens podem conhecê-lo. Jesus é para o homem o pão descido do céu, pão que o põe em comunhão com Deus. A expressão pão descido do céu designa o próprio Jesus em relação ao Pai e em sua missão de trazer a todos nós, homens e mulheres,
a vida divina. Assim, olha que bonito. Aqui, porém, o discurso passa do pão pessoa ao pão eucarístico. Exatamente pela Eucaristia, grave isso no teu coração. Exatamente pela Eucaristia é que se inauguram as relações entre nós e Jesus. E neste sacramento é que melhor se percebe o vínculo que une Jesus a seu Pai. O mistério eucarístico aparece como o mistério da fé. Não é isso que nós rezamos? O mistério da fé. Celebrar a Eucaristia significa para a Igreja possuir os sinais autênticos do conhecimento e do amor que unem o Filho ao Pai e que nos unem ao Filho. Portanto, que nesse mistério de fé e de amor possamos descobrir cada vez mais a unidade do Pai com o Filho, para que, atraídos pelo Pai, unamos ao Filho e assim nós nos configuramos a Ele. Que o Senhor nos dê a graça de viver este mistério da nossa fé. Paz e bem para você.